Depois de criar as formas básicas que formarão a saia da divindade, o tronco, os braços, as pernas, a cabeça e os seios, a etapa seguinte é a etapa de modelagem. Nós vamos modelar cada uma dessas partes. Eu geralmente começo pela modelagem da saia, né? E por quê? Porque é a mais fácil de fazer e ao mesmo tempo é que lhe dá a prática, né, de fazer as outras. Então eu começo sempre pela saia. Qual o processo aqui? Como é que nós vamos fazer a modelagem dessa saia? Observem na divindade pronta ou até nessa parte aqui já está pronta, que tem mais ou menos o formato de um cone. Observe também que eu respeitei aqui a questão da anatomia, né? Então, nós temos a parte posterior, a parte das costas, na região do quadril, mais proeminente, né? É maior, mais volumosa. Então eu procurei dar esse volume aqui. Observe que a frente da saia é mais reta e a parte de trás é mais arredondada, né? Então vamos fazer isso aqui agora nesse rolo, utilizando as mãos mesmo. Detalhe, a gente tem que respeitar essa largura aqui. Então a gente não pode empurrar muito, não pode descer muito aqui exagerar na modelagem, porque senão vai saltar a fita, né? Vai saltar e vai acontecer o que aconteceu aqui, por exemplo, ó. Eu acabei destruindo aqui o rolo, tá bom? Então, basicamente nós vamos formar um cone com isso aqui, né? Então, você vai colocar o polegar aqui dentro, vai pressionando devagar, com toda a paciência, não precisa correr, tá? Porque senão você pode desmontar isso aqui, tem que colar tudo de novo. Então você vai puxando devagarinho, né? Vai abrindo gradativamente um lado e o outro, até formar uma espécie de cone, ok? Só que nós estamos falando de uma saia, uma roupa, e a roupa vai acompanhar a anatomia da pessoa, ou da divindade. Então a parte de trás, normalmente ela é maior. Por quê? Porque tem o volume do glúteo da pessoa, né? Então a gente vai, essa parte de trás, que vai ser as costas, a gente abre um pouquinho mais, somente ela, tá? Então o resultado é esse, né? Você tem uma parte que é maior, né? Mais curva e também mais comprida, e uma parte menor. A segunda parte que vai ser modelada é a parte da base do tronco, ou seja, a parte do abdômen. O processo é o mesmo, você vai fazer um cone, né, com toda calma, sem pressionar muito rápido, sem exagerar para não desmontar, né, a estrutura. Vai puxando devagarinho, achatando um pouco a parte que vai ser colada, isso é importante. Essa parte aqui vai ser colada na saia, então você tem que achatar um pouquinho. Você pode até colocar na mesa aqui, ó, para poder ficar plano, parte de baixo. E aqui você vai abrindo o resto bem devagar. Pode usar o mesmo artifício aí que você usou na saia, ou seja, a parte da frente, por exemplo, você pode simular que, sei lá, o orixá está com o corpo meio arqueado para trás. Então você vai abrir um pouco mais à frente, tá? Até chegar, né, no resultado desejado. A parte que vai ser modelada a seguir é a parte do plexo, né, a parte superior do tronco. Então, o processo é idêntico, é a mesma coisa, nós vamos formar um pequeno cone, só que é um cone bem mais baixo, não precisa alongar ele tanto. E o detalhe é que nós vamos formar nesse cone o pescoço. Para isso, nós vamos utilizar uma caneta. Então, você vai posicionar a caneta, o fundo da caneta aqui no centro exato, segurar firme aqui e empurrar devagar. Não precisa correr, não precisa ter pressa, para sair apenas o suficiente para simular o pescoço, tá? Então, mesma coisa, você usa a ponta da caneta também e vai bem devagar, pressionando, ó, até que o papelão vá saindo, ó, toda calma. E aí você tem, então, formado o pescoço da divindade. Você pode dar também aquele mesmo toque, somente um lado aqui das costas, por exemplo, você pode alongar um pouquinho mais e pronto. O braço vai ser feito em seguida em duas partes, né? Porque nós temos o antebraço e o braço. Então, vamos utilizar para isso, talvez a parte mais complicada. Primeiro porque a tira é muito estreita, então se você exagerar aqui na pressão, vai sair o rolo, né? Vai desmontar o rolo. Então você tem que ter muito cuidado. Você começa da mesma forma, formando aqui um cone, mas você vai ter que utilizar necessariamente a caneta ou o lápis. Então, ó, com a caneta ou com o lápis, com o fundo da caneta, você vai pressionando, abrindo. O braço é a parte que tem que ser feita com mais cuidado, porque se você errar, como eu já te falei, você desmonta, né, o cone. Então tem que ser com muito cuidado, muito devagar. Aí você vai usando aqui agora a mão, né, para a parte mais externa.
Continua usando a caneta aqui para ampliar um pouquinho, tá? E vai bem devagar, sem pressa. Tá? Já começou a sair, à medida que vai crescendo, já fica mais fácil você modelar. Você vai usando aqui, ó, agora puxando com calma os dedos e tal, e pronto, já está quase no ponto que eu quero. Tá? Coloco o dedo aqui dentro para ajudar, mais um pouquinho, com cuidado, pronto. Você já tem aqui a modelagem básica do antebraço ou braço, tanto faz, a posição que vai determinar, ok? Próximo passo, modelagem da cabeça, que também é dividida em duas partes. Nós temos a parte de cima do topo da cabeça, a parte de baixo, duas tiras de larguras diferentes, né? A parte de cima 7 mm, a de baixo 10 mm. A parte de cima é ainda um pouco menor o diâmetro, tá? Se vocês observarem, o diâmetro do rolo é um pouco menor do que a parte de baixo. Por quê? Porque ela vai encaixar dentro dele, então precisa ser um pouco menor. A parte de cima é muito fácil, você vai fazer uma pequena cuia, digamos assim, né? A mesma coisa, você vai com o polegar, pronto, acabou, tá? Só o topo da cabeça mesmo, ok? A parte de baixo já é um pouco mais complexa, você vai abrir um pouco mais. Então você vai forçando, né? Com todo cuidado, para não ultrapassar aqui o limite da largura da fita, da metade da largura da fita, senão desmonta o rolo. Tá? Vai usando o polegar aqui dentro. Quando chegar aqui em determinado ponto, já foi, terminou. Você pode dar aquele detalhe, né, de um lado só, você abre um pouquinho mais, atira e pronto. E no final é só encaixar uma parte na outra, colar uma parte na outra. No caso das divindades femininas, como Oxum, Iemanjá, Yansan, nós precisamos também fazer os seios, né? Então, a modelagem dos seios é também bem simples. Basicamente, o seio vai ser uma cuia, né? Você vai fazer uma cuia, só que no final você vai pegar a ponta da caneta ou do lápis e empurrar somente o miolo aqui, ó, do cilindro, né? Para destacar ele um pouco, como se fosse o bico do peito. E depois você vai fazer aquele mesmo processo que fez na saia, ou seja, uma lateral só, você vai abrir um pouquinho mais. Você vai tentar aqui abrir somente um dos lados, um pouquinho mais. Com isso, aí você vai dar um formato bem parecido com o seio, tá? A parte mais curva de baixo e a parte de cima. Finalizando a modelagem, vamos agora fazer as pernas, né, da divindade. A mesma coisa, um rolo de 30 mm, né, de fita de 30 mm. Você vai pegar um marcador de texto, alguma coisa mais ou menos com essa grossura, colocar aqui dentro, pressionar, né? E aí, mesmo processo, devagar, você vai puxando um pouquinho. Essa parte aqui é onde vai ser colado o pé, precisa estar bem reta, por isso que eu estou usando o marcador e pressionando aqui contra a mesa, tá? E agora o restante você vai abrindo da mesma forma, tá bom? Vai abrindo devagar, puxando com a mão mesmo, tá? Não precisa mais usar nenhum instrumento aqui. Abrindo com calma, com cuidado, destacando, até chegar no tamanho que você achar que é adequado. 10 centímetros mais ou menos, 10, 12 centímetros está muito bom, tá bom? Então aqui, com cuidado, essa parte é meio crítica, porque se você errar, como eu disse, desmonta tudo, aí vai ter que desenrolar, fazer tudo de novo. Eu não quero isso. Bom, mais ou menos desse tamanho, tá ok. Você dá só uma pressionada mais no final aqui, no centro, para achatar bem essa parte e pronto, tá bom? Tá feita a perna. Nós já fizemos a modelagem das peças, mas tem um detalhe importante. Eu modelei a peça, mas e aí? Se eu quiser voltar isso aqui, o que é que eu faço para não voltar, para não destruir essa forma? Boa pergunta. A gente vai usar cola, né? Então, a peça já está modelada no formato que eu quero. Na parte interna, eu vou colocar uma quantidade generosa de cola, tá? Então, a gente vai espalhar bem a cola. E quando a cola secar, é ela que vai soldar, digamos assim, a parte de dentro, né, da peça e vai impedir que ela se desmonte, né? Você vai depois pressionar aqui e não vai sair mais no lugar.